Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, especificamente de associação em paralelo. Como é que funciona a associação de resistores em paralelo? Os resistores eles vão ser conectados aos mesmos terminais. Como assim terminal? Terminal A e B seriam os dois polos da tomada, seriam os dois polos de uma bateria, de um gerador. Então os terminais A e B vão ser comuns para todos os aparelhos. Um exemplo de uma associação em paralelo que você tem na sua casa. Um T. Sabe que você liga vários equipamentos na mesma tomada? Eu tenho todos os 13 equipamentos conectados aos mesmos dois terminais da tomada. Ali é um caso de paralelo. O que é comum para esses equipamentos? A tensão. No meu exemplo, essa tensão vale 18 volts. E aí eu tenho três resistências diferentes. R1 igual a 4, R2 igual a 12 e R3 igual a 3. Num primeiro momento, pode ser interessante que a gente queira substituir esses três resistores por um só, o chamado resistor equivalente. Resistor equivalente é aquele que tem o mesmo comportamento que os três, ou seja, submetido à mesma tensão, vai ser percorrido pela mesma corrente. Numa associação em paralelo, eu recomendo que você grave duas expressões práticas para a resolução da associação de resistores. Eu vou colocar a equação aqui no cantinho. Posso fazer o produto pela soma quando eu tenho dois resistores. Então a gente multiplica os dois e divide pela soma dos dois, mas só é válida para dois aparelhos. Ou posso falar que a resistência equivalente do paralelo vai ser R sobre N quando eu tenho resistores iguais. Ou produto pela soma ou R sobre N. Regra prática. Eu vou mostrar para você como é que ficaria isso. Aqui a gente tem três resistores, mas eu posso fazer para dois e aplicar o resultado para o terceiro. Então primeiro eu vou resolver a associação destes dois aparelhos aqui. Um tem 4 ohms, o outro tem 12. Eu vou usar produto pela soma. 4 vezes 12, dividido por 4, mais 12. 4 vezes 12, 48. Dividido por 4 mais 12, 16. 48 dividido por 16 dá 3 ohms. Qual que é o significado disso? Esses dois aparelhos são equivalentes a um só de 3 ohms. Eu posso redesenhar o meu circuito. Então, no lugar desses dois, vou colocar um só. O meu circuito ficaria terminal A, um resistor só de 3, que era o meu equivalente aos dois, e aqui para baixo, um outro resistor de 3, o terminal B. Esse resistor de 3 era o R3 que a gente não tinha mexido. Novamente, eu tenho uma associação em paralelo de dois resistores. O que eu posso fazer? Produto pela soma de novo, ou então eu posso usar este caso, são resistores de mesmo valor. Eu pego o valor de um deles, então resistores iguais, pego o valor de um deles, que é 3, divido pelo número de resistores associados, 3 dividido por 2. O resultado vai ser 1,5 ohms. Pessoal, então esses três aparelhos são equivalentes a apenas um resistor conectado entre A e B, cujo valor é 1,5. E aí ele está submetido a uma diferença de potencial de 18 volts. É possível, se isso for interessante para nós, determinar qual seria a corrente que passa por cada um desses aparelhos. Eu vou calcular uma delas só para a gente ver como que é. Lembra que vale a lei de Ohm, U igual a R vezes I. O U é o mesmo para todos. Então se eu quero calcular a corrente na resistência de 4, é só fazer U igual a R1 vezes I1. 18 é igual a resistência 1, que é 4, vezes I1. 4 vai dividindo, 18 sobre 4, 9 por 2. Meu I1 vale 4,5 amperes. Pessoal, o I3, por exemplo, seria 18, igual a R, que é 3, vezes I3. 3 dividindo, daria 6 amperes. Olha a característica interessante. Onde eu tenho menor resistência, numa associação em paralelo, passa maior corrente. Resistência é dificuldade. Então a corrente vai passar em maior intensidade na menor resistência. A casa da gente tem várias conexões em paralelo. Se a gente desligar uma lâmpada, as outras continuam funcionando. Essa é uma característica de paralelo.
Mesmo que um resistor queime, os outros continuam funcionando normalmente. Pessoal, é isso aí. Bons estudos.